Varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos é um dos 4 semifinalistas do Campeonato Paulista. Você vai saber as possibilidades do Santos na semifinal. O Santos que pode enfrentar o Palmeiras ou pode enfrentar o Corinthians. Você vai entender a matemática. Quero falar também sobre a partida de ontem. O Santos venceu por 2-0. Convenceu? Será que o Santos convenceu? Vamos avaliar a partida de ontem. Também repercutir a fala do presidente Marcelo Teixeira, que falou sobre o caso Thiago Maia e também sobre Ángel Aguaio. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, olha, o Santos Futebol Clube está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Após vencer ontem o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro por 2-0, o Peixe é um dos finalistas. Está entre os 4 melhores times do Paulistão 2025. E agora o Peixe aguarda o seu adversário. Vou colocar aqui algumas possibilidades. É claro que o Santos precisará aguardar o jogo de hoje entre São Paulo e Novo Horizontino para saber quem será o seu próximo adversário no próximo final de semana. Tá aí as possibilidades. Se o São Paulo vencer no tempo normal, teremos Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Se o Novo Horizontino vencer no tempo normal, teremos Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Se a decisão for para os penais, independente do vencedor, teremos Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Portanto, o Santos pode enfrentar o Corinthians ou pode enfrentar o Palmeiras. Se der São Paulo no tempo normal, teremos Santos e Corinthians. E se der Novo Horizontino ou o vencedor sair pela decisão nos penais, teremos Santos e Palmeiras no Allianz Parque. Olha, é claro que aquele torcedor mais fervoroso do Santos diz o seguinte, né? Não podemos escolher adversário, venha quem vier e o Santos precisa passar o carro. Mas eu quero ir por um outro caminho. Eu entendo que o Santos está numa evolução clara, evidente. Nesse momento, o melhor time do futebol de São Paulo, eu entendo que é o Palmeiras, mesmo tendo sofrido para chegar nas quartas de final. Entendo que o Palmeiras tem o melhor time e o melhor elenco. Então, não enfrentar o Palmeiras agora na semifinal, para mim, seria melhor, porque o Santos está evoluindo. O Santos ainda não chegou naquele ápice técnico e físico. Então, seria mais interessante enfrentar o Palmeiras, que é o melhor time, no meu ponto de vista, na final do campeonato, onde você tem mais tempo para evoluir até lá e também você tem 2 partidas na final do campeonato e não apenas o jogo único. Eu entendo que o melhor para o Santos agora seria enfrentar o Corinthians. Agora, um time da grandeza do Santos, do tamanho do Santos, não tem que temer adversário. O Santos ontem jogou uma partida muito segura defensivamente. Foi um bom jogo do Gil e do Zé Ivaldo. Aliás, o Gil tá jogando muita bola. Para mim, ontem, ele e o Escobar foram os melhores em campo. O sistema defensivo do Santos evoluiu demais nas últimas partidas, o que nos traz a confiança que o Santos realmente pode fazer uma ótima temporada e, quem sabe, até beliscar um título ainda esse ano. O Neymar, mesmo não sendo brilhante ontem, participou dos 2 gols, fez o gol de falta e cruzou a bola para o gol do João Schmidt, onde o goleiro Cleiton rebate ali, né? E no rebote o João Schmidt acaba ampliando o marcador para o Peixe, fazendo 2-0. Então, é um Santos muito forte para a reta final do Campeonato Paulista. Vimos ontem alguns minutos do Benjamin Roleiser, que chamou muita atenção pela qualidade técnica. É claro que ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro, precisa ganhar mais minutagem. Temos o Gabriel Veron, que me parece um pouco acima do peso. O próprio Álvaro Barreal, que ontem não entrou, é um jogador de muita qualidade. O David Washington, que ainda não estreou. Então, são opções interessantíssimas que o treinador Pedro Caixinha tem no banco de reservas para a sequência da temporada. Então, é claro que o torcedor do Santos está com uma expectativa muito boa e precisa estar, porque o Santos tem feito por merecer que o torcedor confie nesse elenco do Santos.
É claro, né, gente? O futebol é jogado. Precisamos, claro, vencer a próxima partida da semifinal, jogo único fora de casa. O Santos não será mandante na próxima partida jogando na Vila Belmiro. O Santos terá que jogar ou na Neoquímica Arena ou no Allianz Parque. Meus amigos varandeiros, ontem após a vitória do Santos Futebol Clube, o treinador Pedro Caixinha falou sobre Neymar. Será que o Neymar tem condições de jogar a próxima partida? E o fato de Neymar, Tomás Rincon e Soteldo, mais à frente, poderem ser convocados para suas seleções, tanto a brasileira como a venezuelana, no caso do Rincon e do Soteldo, será que preocupa o treinador Pedro Caixinha? Vamos ouvir o treinador do Santos falando sobre isso. Primeiro eu tenho que analisar tudo aquilo que são... A primeira coisa que nós analisamos na reunião, quando chegamos ao CT, na preparação do primeiro treino, claro que esse contacto é feito antecipadamente, é sempre a intervenção médica, a intervenção do médico, onde nos passa todos esses relatórios. A primeira coisa que eu tenho que saber é se todos os jogadores estão disponíveis. Graças a Deus também, desde que chegámos, felizmente ainda não tivemos lesões, pelo menos daquelas que nós podemos controlar, através da metodologia do treino, que são lesões musculares. Felizmente não as tivemos. Tudo o que tivemos foram lesões mais traumáticas e vamos esperar continuar a ter essa orientação dentro daquilo que pode ser a possibilidade do nosso controle. Mas vamos ter que esperar até quarta-feira, vamos ter que ter essa informação, vamos ter que esperar para saber contra quem vamos jogar e uma coisa eu tenho muito claro, eu vou querer consultar os jogadores, pelo menos aquele core dos jogadores, em relação à discussão de uma determinada estratégia, porque eu posso pensar dessa maneira em função de ter um adversário ou outro. E isso eu tenho muito claro que quero discutir. Se o Neymar, se o Soteldo, se o Rincon, que são aqueles que são jogadores eventualmente selecionáveis, que estão em listas de poderem ser selecionados, forem selecionados efetivamente, e nós chegarmos à final, eu também já tenho de pensar que, por exemplo, se calhar 2 dias da final vou ter que fazer algumas alterações. Então, nesse sentido, em termos de ter o calendário à frente, eu penso um pouco mais além. Mas a única coisa que eu posso controlar é o próximo treino, que é aquele que é o primeiro que vai preparar o próximo jogo. Mais além do que isso eu não posso fazer. E neste momento ainda não tenho toda a informação para poder dar uma resposta concreta também. Tá aí o treinador Pedro Caixinha ontem, após a partida, falando sobre Neymar, disse que vai aguardar a representação do Neymar na quarta-feira. O Neymar já postou aí no seu Instagram que está bem, deu entrevista após o jogo, me parece que foi um cansaço, até cãibras, que o Neymar sentiu ali no segundo tempo, motivando a sua saída na segunda etapa. Me dá a impressão que o Neymar não será problema para a partida da semifinal. E sobre as convocações, o Pedro Caixinha disse que já está pensando em alternativas, lembrando que caso esses jogadores venham a ser convocados, eles não vão perder nenhuma partida do Campeonato Paulista, mesmo o Santos chegando à final. Porém, é claro que fica comprometida a questão de preparação para os jogos, né? Os jogadores chegariam ali dias antes da partida, de uma das partidas da final do Campeonato Paulista. Meus amigos varandeiros, quem falou também após o jogo foi o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista concedida ao Vinícius Figo, do Baixada Esporte. O presidente Marcelo Teixeira falou sobre Thiago Maia e também sobre Ángel Aguayo. Vamos ouvir o que disse o mandatário do Peixe. As questões do Thiago Maia, nós já tínhamos feito o acerto com o Internacional, tínhamos o acerto com o Flamengo, o que era então o empecilho do Internacional, nós resolvemos financeiramente, a questão envolvendo a diferença dos valores, e aí foi para a decisão com referência à definição do Flamengo, e aí o Flamengo, na minuta final, colocou como retorno uma garantia que o Santos tentou essa questão da garantia e nós não conseguimos até o momento final do registro. Não é por falta de questões financeiras
o montante, o volume dos recursos financeiros envolvendo uma negociação como essa, é muito difícil você ter uma garantia num momento assim tão rápido como foi imposto pelo Flamengo. Então, acredito que mesmo com a janela mais uma vez aberta, se não houver aí a consciência por parte da direção do Flamengo, nós não conseguiremos a concretização da negociação envolvendo o Thiago. Com referência também ao jogador o Aguaio, houve uma avaliação por parte do departamento jurídico. O departamento jurídico também fez uma série de questões envolvendo a documentação do jogador. Então, com isso também, nós temos sempre que seguir as orientações que são dadas pelo departamento jurídico. No caso, é possível ainda, se forem reparadas as questões envolvendo a parceria também com a elenco, que tudo isso está também sendo tratado. Diga-se de passagem, não é um jogador que vinha para a disputa do Campeonato Paulista, era um jogador que estava até sendo avaliado pelo próprio scout, pelos analistas, e era um jogador que estava até propenso a estar relacionado para o sub-20, e ele lá também continuar desenvolvendo as suas atividades com o acompanhamento da comissão técnica do profissional. Mas independente disso, o mais importante agora é que haja um acerto da documentação e o aval do departamento jurídico. Tá aí o presidente Marcelo Teixeira sobre os dois casos, Thiago Maia e também Ángel Aguaio. Sobre o Thiago Maia, o presidente mostra até um certo pessimismo aí quanto ao desfecho, né? Diz que o Santos já fez aquilo que poderia fazer e se o Flamengo não aceitar aquelas condições que o Santos já encaminhou ao Flamengo, a negociação não será concretizada. O Santos não fará mais do que já fez. Palavras do presidente Marcelo Teixeira sobre o caso Thiago Maia. E sobre o Ángel Aguaio, chama muito atenção, né? Porque o jogador chegou a se apresentar ao Santos Futebol Clube, fez exames médicos, treinou no CT Repelé junto com o restante do elenco profissional, né? Nem da base. Ele participou de um treinamento no CT com os jogadores do time de cima e aí, de repente, o jogador acaba não sendo confirmado como contratação do Santos por questões de divergências jurídicas no contrato que foi ali, né, realizado pelas partes. A verdade é que o presidente Marcelo Teixeira diz que existem divergências e o jurídico do Santos teria barrado a contratação do Ángel Aguaio. A informação que vem do Paraguai, pelos dirigentes do time paraguaio, é justamente o inverso, né? Que tá tudo certo e o Santos acabou desistindo da negociação pelo jogador paraguaio. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. Não sei se o jogador é um atleta diferenciado, se não é. Não conheço o Ángel Aguaio, só lamento a forma como o Santos conduziu, né? Você traz o jogador para o Brasil, você coloca ele no CT, ele veste a roupa de treinamento do Santos e de repente você informa ao clube paraguaio que você não quer mais o atleta por X ou Y motivo. Então, é difícil entender qual é a forma de condução que o Santos teve nesse caso e me parece claramente ruim, né? Me parece claramente ruim a forma como o Santos conduziu as negociações. É isso, meus amigos varandeiros. O Santos se reapresenta na próxima quarta-feira, onde começa a treinar visando a partida semifinal do Campeonato Paulista e hoje vai estar todo mundo de olho em Santos e Novo Horizontino às 20 horas. Aliás, São Paulo e Novo Horizontino, perdão. São Paulo e Novo Horizontino hoje às 20 horas no estádio do Morumbis. Grande abraço, valeu galera, tchau!